Boa noite a todos, esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar essa semana dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, sempre lembrando que você pode nos acompanhar também. Se você não tem o Livro dos Espíritos, pode adquirir, aí tem aqui no Seara José, nas casas espíritas aqui de Santos, todos têm o Livro dos Espíritos e você pode adquirir, tá bom? E você vai acompanhando. Muita gente precisa, porque muita gente tem dificuldade em estudar sozinho. Tem pessoas que não conseguem estudar sozinhos, eu conheço, e estudar em grupo é muito bom, facilita, abre as nossas mentes, né, para as nossas reflexões. Então, e também hoje estaremos, né, essa é a primeira parte do Livro dos Espíritos, na segunda parte nós vamos falar sobre a questão das mortes coletivas, claro, sem dúvida nenhuma, lembrando de Petrópolis, né, que recentemente aconteceu essa tragédia. E vamos falar também da morte coletiva dentro das guerras, visto que estamos, né, nesse momento em nosso... Numa iminência, né? Numa iminência não, já começou, sim, né? Mas eu digo uma iminência mais coletiva. Estaremos aí junto com a Rússia versus a Ucrânia, né? A gente sabe que provavelmente muitos, como já está acontecendo, já estão desencarnando. E aí a gente quer saber se realmente estão desencarnando, se já estava programado, se não estava programado, se tem alguém que está ali por acaso. A gente quer tirar essa dúvida, e eu sei que muitos de vocês que estão começando dentro da doutrina têm essa dúvida. E aqui temos o nosso amigo, coordenador, Newton Júnior. Boa noite. Figurinha carimbada, né, galera? Boa noite a todos, queridos netianos, simpatizantes, a nossa gratidão pela presença de todos, sempre contribuindo com uma pergunta, com uma orientação também, expondo a sua opinião, né? E, como eu costumo dizer, o NED é nosso, e seu também. E nós também, como todo nediano, né? Nós hoje temos uma figura, uma pessoa, um convidado super especial, que é o nosso querido Vinícius Souza, ele também que faz parte do NED, e você sabe que o NED está com um novo formato, né? Primeiro, esse ano, a partir desse ano, nós temos o estudo, né, do Livro dos Espíritos, como é de praxe, que é a primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre isso, e depois sempre trazendo um assunto do cotidiano
voltado para a doutrina espiritual, né? Então, nós também, como o José falou, esse vai ser um tema bacana de a gente analisar, estudar, e contamos com a presença de vocês. Boa noite, Vinícius. Tudo bem com você? Boa noite a todos, boa noite a vocês dois. Obrigado pela oportunidade. E bora. Nós é que agradecemos a aceite. Vamos dar um oi aí para o pessoal que está entrando, que daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo, né? Sim, da pergunta. net, Quais né? são as perguntas, você lembra? 647, 648, 659. Eu te coloco em primeira, né? Olha, gente, você já me conhece, velhinho. Velho é uma tristeza, né? De vez em quando tem que balançar a cabeça para o Teco acordar, porque o Tico já dormiu faz tempo, né? É isso aí. E para o pessoal do tratamento, no final nós vamos fazer uma vibração, tá bom? Vocês que estão nos assistindo, que é da página de tratamento, aliás, eu quero até pedir desculpas hoje. Vocês estavam assistindo o tratamento, vocês viram que o sinal caiu, mas o sinal caiu da página do Facebook, não caiu do YouTube. Por alguma razão o Face derrubou, não sei o que aconteceu, mas o YouTube continuou e nós estávamos aí com o tratamento até o final. Então vamos lá, vamos dar um oi aqui para aqui. Eu não conheço, conhece? Lady Del Ciccone? Essa é uma contratada antiga, né? Tem pago o salário direitinho? Tá pagando direitinho? Ai, que eu não pague. Tá certo. A Jane Simonetti, boa noite. Inês Sobreda está sempre com a gente. Boa noite, meus amigos. Gratidão. A Magna Cristina Calçavara, boa noite. Grande Magna. Oswaldo Araújo Júnior também está sempre conosco. É outro contratado. Cleide Pires, boa noite, Cleide. Regina Lago também. Outro contratado. Beijo, Regina. Vanessa Anunciato, boa noite a todos da live. Ana Maria Crestani, também, boa noite. Boa noite, Ana. A outra contratada aí, Urânia Trudes. Urânia, ó, próxima cadeira. Nós queremos você aqui, Urânia. Se prepare. Maria Cláudia Pires dos Santos, boa noite. Heloísa Inácio, contratada. Essa também. Já está o contrato, viu? Pode vir da cláusula pequenininha, tem um contrato lá que você vai ter que vir aqui. Muito bem, Helena Ferreira, boa noite. Boa noite, Helena. A nossa querida Mari Pereira, também. Antônio Diniz. Um abraço, Antônio. Neide Maroto. E Alcina Sotelo Medeiros, a voz da multidão. Cara, essa aí para trazer aqui vai ser fácil, Zé? Não, você vai ter que... Vai ter muita dificuldade. Essa aí não é... Tá bom, gente? Bom, você vai passar o vídeo, repete para mim as perguntas. Vamos passar perguntas. o vídeo, pergunta 648 e 659. Né? Tá, e a respeito do quê? Da lei divina. Da lei divina, tá certo? Então, vamos lá. Gente, assistam, o vídeo é rápido, 2 minutinhos e a gente volta. Só, né? Isso aí, vamos lá. Divisão da lei natural. Perguntas 647 e 648. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário deixarão de praticá-la como o fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução,
conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Bem, a gente tem, ao longo do NED, né, das palestras que a gente tem ouvido dos oradores, a gente está sempre insistindo sobre esse processo das leis mosaicas, né, que foi uma forma de despertar a todos nós. Na época de Moisés, antes de Moisés, a gente estava meio perdidos com vários deuses, a lei do dente por dente, né, olho por olho, aquelas coisas todas, onde não nos respeitávamos. Quando Moisés nos trouxe as leis mosaicas, a intenção foi frear-nos, né, e até conseguiu, de certa forma. Nos dias de hoje, depende exclusivamente de nós as escolhas dos nossos caminhos, a gente sabe disso. E nesse processo em que nós estamos vivenciando hoje, que é um processo de percepção, né, podemos até perceber que vivemos em conflito, principalmente conosco mesmo. Vocês já perceberam que nunca se teve tanto pessoas depressivas, melancólicas, ansiosas. Por quê? Porque nós estamos confrontando a nossa essência. Ou seja, de alguma maneira percebemos o erro que estamos cometendo no inconsciente, mas estamos lutando pela necessidade dos prazeres que ainda buscamos. Porque esses prazeres são o quê? São aquela necessidade de preencher vários vazios emocionais. Então, na lei divina, na lei de Deus, o universo ainda tenta, de alguma maneira, nos trazer esse despertar. E é o que está acontecendo com todos nós hoje. Nós estamos dentro não só da lei mosaica, mas do próprio Consolador prometido. Nós estamos falando no caso da doutrina dos Espíritos, mas também temos a própria religião católica, evangélica, ou as filosofias da Umbanda, do Candomblé, que pregam a mesma informação que a doutrina dos Espíritos nos traz. Ou seja, o Evangelho não é das religiões, mas sim de Jesus. E nós precisamos encontrar o nosso caminho através desses conceitos filosóficos, religiosos, que as seitas, as religiões nos trouxeram. Então, é mais ou menos, essas duas perguntas nos trouxe justamente isso, que hoje nós estamos encontrando dificuldade de vencer as nossas má tendências e trazer à tona aquilo que nós verdadeiramente somos, né? A nossa essência divina. Então, por isso acontecem esses conflitos. É isso, meu querido. Com certeza. A gente tenta, né? A barreira é muito grande, né? É muito grande. É aquilo que você está falando. Tudo, a própria energia do planeta, né? E é interessante falar sobre isso, porque estamos próximos do Carnaval. E existe uma passagem, e eu vou tentar lembrar, não lembro agora qual é o livro, que o André Luiz relata exatamente toda a psicosfera, toda a parte, toda a esfera através do planeta, e que ele diz que durante o Carnaval, porque, principalmente nas nossas regiões onde existem, e a gente não fala do Carnaval sadio, a gente está falando do Carnaval, né, que promove a sexualidade, as drogas, uma sexualidade desequilibrada, a promiscuidade. Ele fala que ele vê uma mancha, que mostraram para ele uma mancha escura. Isso procede, não? Procede. Chama-se psicossoma. Agora, você imagina a dificuldade que as pessoas têm
a dificuldade maior das pessoas tem justamente superarem, né? Colocar essa essência que você fala. Tudo se torna mais difícil. A gente está num planeta que, apesar de ser provas e expiações, podia ser um planeta pior, né? Com certeza. Né? A gente ainda, mesmo assim, a gente tem essa dificuldade. E uma coisa que nos arrasta, viu, gente? Nós podemos até avaliar com relação... são as nossas reminiscências. Mas o que raio de reminiscência que todo mundo fala? É que nós passamos séculos e até milênios cometendo certas promiscuidades, certas situações que vêm nos prejudicando, né? São as nossas má tendências. E cada reencarnação, a gente tenta, de alguma maneira, eliminar partes, porque não dá para eliminar tudo. O próprio Emmanuel falou que nós precisamos de várias reencarnações para isso. E a cada reencarnação eu dou uma limpadinha, né? Assim por dizer. Mas ela está ali presente. E o carnaval, apesar que hoje em dia, isso foi numa época, né, Zé? Que, hoje em dia o quê? Não, porque hoje em dia funciona assim. Antigamente, a gente refreava durante o ano inteiro, né? Porque a sociedade cobrava, porque a religião cobrava, nós refreávamos. Como nós chegávamos no carnaval, a gente liberava. Então, hoje o carnaval é só uma sequência, porque no próprio dia a dia, a gente já não tem mais esse freio. Né? A gente já está escandalizado. Né? Antigamente, nós não tínhamos o escândalo. Hoje, diariamente, nós temos um escândalo. Né? Quando chega o carnaval, só intensifica. É isso. Então, você fala de a gente buscar essa essência. Não é fácil. É muito difícil. É muitos exemplos errados aí fora, fica muito difícil mesmo. É difícil. E a nossa, que eu falo, a nossa tendência, né, que ainda temos uma tendência, tanto é que nós estamos no mundo de prova e expiações, tá certo que já estamos num pezinho da regeneração. Não é por acaso, né? Não é por acaso que nós estamos aqui, é porque realmente nós, assim, compactuamos com tudo que está acontecendo, né? Agora cabe a nós a passar ou ficar no mesmo ano mesmo. Né? Passar de ano continuando mesmo. E por falar de continuarmos, vamos aproveitar que deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Nilda Araújo também. Raio de Luz. Seja bem-vinda. Um abraço, Raio de Luz. Antônio Diniz. Está dando um nome aqui, a Gilca Camargo Diniz. Às vezes o pessoal do tratamento, eles colocam o nome, né? Precisamos de ajuda. Rose Amorim. Grande Rose. Vitorina Santos, boa noite. Vitorina. Nucimar Moraes. Boa noite. Delmira Ciccone Moutinho. Olha ela aí de novo. Boa noite. Isso aí. É isso aí. Então, realmente é complicado. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de saber se vocês que estão aí têm alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma colocação, a gente fica à disposição. Nós vamos entrar no segundo assunto, porque é um assunto até que é polêmico, né? É atual, é polêmico, e hoje a gente ia falar sobre desencarne coletivo de várias formas, mas hoje nós estamos beirando... mas eu tenho muitas perguntas para você. Nós hoje estamos beirando, infelizmente, né? Quando a gente fala de reminiscência, a gente fala de situações de ancestralidade. As guerras são isso. É difícil um líder que, em outros tempos, foi um conquistador, né? Que foi alguém que teve a busca pelo poder de uma forma constante, trazer isso com ele. Né? Traz com ele e é difícil se livrar desse processo de egocentrismo, porque não deixa de ser um egocentrismo. Né? Quando você desrespeita a decisão do outro, né? E cria um processo aonde não só desrespeita o território, mas como desrespeita a sociedade como um todo, porque pessoas inocentes, entre aspas, evidente, né? Morrerão. Vamos falar das mortes coletivas, então. O assunto é morte coletiva, e é óbvio que a gente não pode esquecer, a gente vai acabar falando de Petrópolis, sim, que foi praticamente a tragédia mais próxima que tivemos, né? Nós tivemos várias tragédias aí na história, não só do Brasil, como do mundo. E em Petrópolis nós vemos, assim, crianças, adultos, jovens, adolescentes, de todas as faixas etárias. Você tinha uma pergunta, se não me engano, para fazer para ele? Sim, em relação a essa questão da morte coletiva, né? Por que tem esse tipo de morte coletiva? Se
lá em cima no plano espiritual, a pessoa escolhe isso, é voluntário? Como que é essa situação? Na realidade, é que eu costumo dizer, né? Nós hoje somos, vamos falar dos encarnados, né? Quase 8 bilhões de espíritos, cada um de nós temos um processo de vida e um processo de morte, né? Então, as mortes é inevitável, todos morreremos. Então, nós temos, assim, vou falar numa visão para poder entender, tem os voluntários, os convidados e os convocados para um desencarne coletivo. Nós temos uma finalidade de vida, né? Todos nós reencarnamos por uma finalidade. A primeira finalidade somos nós mesmos, onde vamos resgatar e parar as arestas, e até esse resgate e parar as arestas, muitas vezes, como você falou, esse resgate me leva a uma morte coletiva. Vou dar um exemplo. Ele falou de Petrópolis. Vamos ver a Boate Kiss, que foi confirmadamente, o próprio Divaldo Franco confirmou através dos espíritos. A Boate Kiss, uma grande maioria, não todos, uma grande maioria eram ex-soldados nazistas, soldados e que contribuíram naquele período encarnatório para o desencarne dos judeus através da inalação de fumaça. Tanto é que a maioria desencarnou não pelo fogo, mas porque aquele produto... Por causa da fumaça. O produto era... o produto era tóxico, né? Isso. Por causa da espuma. Isso, a espuma. Então, o próprio Divaldo, na época, foi muito comentado, porque foi uma coisa chocante, que eram jovens, a flor da idade, né? E Divaldo comentou isso sobre isso. Então, nesses casos, existe ali os convocados, que seriam, talvez, eles sabiam, né? Porque não foi de graça, eles sabiam, alguns pediram para pagar. Todos? Não teve ninguém que está ali por acaso? Isso, então, mais ou menos assim, ó. Ninguém desencarna fora do tempo. Né? Que é o tempo que eu digo assim, tem que desencarnar. Alguns foram convidados, né? Isso é uma linguagem que eu estou usando, convidados a fazer parte e o desencarnar, por exemplo, de acidente de carro, acidente de trânsito, infarto, jovem infarto, sim, nós temos, né? E acidente AVC. E eles foram convidados a fazer parte do grupo, por quê? Porque aquela morte teve uma finalidade, né? As mortes. Ela chamou a atenção para as boates, que aquela só tinha uma porta de saída, lembra? Então, foi um alerta, e dali houve toda uma comoção, a própria organização, né? Só revista toda a segurança dos estabelecimentos. Isso. Então, dali já mudou todo. Hoje já é diferente a nível de segurança, né? Então, porque pode reparar que toda morte coletiva ela tem um objetivo. O avião cai, depois vão perceber que tem que faltar tal equipamento e assim por diante, né? No caso de Petrópolis, esse deslizamento está chamando as autoridades do mundo inteiro, que está se falando lá fora, que ali não pode, né? Não pode ter habitação, mas o pessoal continua colocando, né? Continua fazendo. Então, todas as mortes, assim como a nossa vida, têm uma finalidade. Então, aquele grupo de pessoas que desencarna são todos, como você falou, para resgatar? Não, nem todos, né? Aqueles que se convidaram, no plano espiritual, né? Se convidaram, alguns falaram assim, olha, eu preciso que morram 200 pessoas, mas lá no local, quem está envolvido são 150, por exemplo. Aí convidam e acabam fazendo agrupamento, para que seja uma coisa chocante. Mas tem criança? Sim, tem criança, mas lembre-se que as crianças são espíritos também centenários, aliás, milenares. Né? Então, para quem está assistindo, uma criança de 1 ano, 2 anos... Por quê, né? Não é verdade? Por quê? Né? Por quê? Mas eu vou dizer uma coisa que não é que seja, né? Só para chamar atenção. Digamos que... É um exemplo, tá, gente? Não é o que aconteceu, não tô... Mas digamos que, de repente, um médico, né? Digamos que um médico, de alguma forma, se negou a dar assistência a uma criança, não sei o quê, aí ele ao desencarnar, se sentiu culpado, e aquela criança morreu com 1 ano e meio de idade, ele se sentiu culpado e falou assim, poxa, eu quero sentir a mesma coisa.
estou dando um exemplo. Um espírito suicida que matou, tinha mais 1 ano e meio de vida, ou 2 anos, mais ou menos, e desencarnou antes do tempo. Né? Então, existe um registro, ele tem que passar esse 1 ano e meio, né? E para sentir o valor da vida. Mas, peraí, ele é só uma criança com 1 ano e meio, será que ela tem esse sentido da vida? Sim, tem, porque a criança, o corpo tem 1 ano e meio, mas o espírito não. Nós temos que entender, nós temos que ter uma visão mais ampla, né? Uma criança de 5 anos de idade, ela realmente está em crescimento, está percebendo no mundo corpóreo, mas o espírito, né? O espírito está consciente de todo o seu processo. Então, ele valorizou aquele tempo que ele não vai ter, né? Alguns casos, outros não, outros pediram para passar esse período para resgatar. Porque, que eu digo, nós não podemos fazer uma análise única, né, trigal. Né? Nós temos que ter uma análise global. Para cada caso, é um caso. Né? Agora, lá em Petrópolis, aliás, deixa eu dar só um oi, o pessoal entrou agora no final, a Cláudia Ribeiro, né? Ô, Claudinha, a nossa uma convidada. Ô, Claudinha. Nossa picógrafa. E entrou o Frederico Fred, nada mais do que o meu irmão. Olha! O novo contratado, eu paguei. Tu tá bom de irmão. Paguei. Ô, Frederico, você tá bom de irmão, viu? Você não tá, não. Mas é isso que eu não consigo entender. Você sabe que aquele local é perigoso. Você que está nos assistindo, todo mundo sabe. Já sabia, essa história de Petrópolis não é de agora. Sim, já teve. Isso já vem há muito tempo. Já aconteceu uma tragédia em 2011, se eu não me engano. E está acontecendo de novo. E sabíamos que os mesmos lugares as pessoas ficam ali. Sim. Isso não tem um critério em relação à questão do desencarne? Você, por exemplo, não seria uma falha do prefeito, da prefeitura, sim. Em tirar aquelas pessoas? Fica estranho você falar assim, ó, eu sei que ali, se eu ficar, eu vou morrer, mas eu vou ficar. Você entende? É um erro recorrente? Exato. Então, mas aí ele não fala assim, ali se eu ficar, eu vou morrer. Ele fala assim, pode ser. Olha, é perigoso. Não, não é não. Você já escutou isso? Já. Não, mas é perigoso. Não, não é não. E o cara se estrepa. Entendeu? Porque é assim, o perigo... Eu estou falando isso porque quem dirige a cidade também não tem uma certa culpa. Total. Responsabilidade. Ele é cúmplice, né? Mas é mais ou menos assim. Vamos ser honestos. Esse espírito que está como governante, né? O governador, todos os governantes, ele tem um histórico remanescente de pessoas normalmente gananciosas, né? Egoístas. Não estou dizendo que é todos, mas uma parte, né? Egoístas, entendeu? E não tem nenhuma empatia com as pessoas. Tá certo? Então, o que acontece? Ele está nem preocupado com aquilo ali. Mas já caiu uma vez, tá bom. É problema. Se você pegar ele numa ordem... Vou falar de novo, não estou falando que o prefeito de Petrópolis falou isso nem nada. Mas você pode pegar o rodinho e falar assim, o problema deles que mandou ir para lá. Não pode? Pode. Então, qual é a responsabilidade dele? Aí você começa a ver a responsabilidade de cada um. Tem do governador, do prefeito, daqueles que cuidam daquele distrito, daquela região. Sim. Existe toda uma responsabilidade. Agora, espiritualmente, eles vão responder. Com certeza. Vão responder. Provavelmente, assim, não vou dizer que todos, provavelmente vão passar pela mesma situação. É uma coisa que ele poderia ter evitado. Ele veio para poder evitar e não evitou. Exatamente. Eles vão sentir. Porque, assim, o que acontece? Vamos analisar. Nós vivemos numa coisa chamada campos morfogenéticos, que é o campo à volta, né? O campo de energia à nossa volta. Não é? Então, o que acontece? Imagina esses espíritos que desencarnaram, né? Muitos deles acham que foi culpa de quem? Vou ver. Aí o que vai ficar com raiva de quem? Vai criar uma egrégora em cima dele, não vai? Vai. Alguns vão conseguir ficar, o que tu fez? Tu me matou meu filho. Não é assim, no mundo espiritual? Porque alguns desencarnam, né? Vão para a colônia, depende do merecimento, alguns ficam só que, mas tem aqueles que não têm nenhum vínculo religioso e por algum motivo, né, consegue se driblar
do umbral, né? Umbral pessoal, tá, gente? Não é umbral de, eu costumo dizer, não é umbral de lixo. Umbral pessoal de ir para uma, vai, desencarnou, pô, como que é isso? Como é que... Cada caso é um caso. Ele pode, vai, 2, 3, 4, 10, 15, fala assim, culpa é daquele cara que não sei o quê, né? E ele vai o quê? Vai criar um campo vibracional em volta dele. Vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido, com certeza. Então, quando ele é perseguido, o que ocorre? Ele vai ser prejudicado? Ele vai ficar doente? Não, isso é conversa. Ele vai alimentar o lado negativo dele. Porque o ódio alimenta o quê? O ódio que ele tem por alguma coisa. Então, se ele tem ódio do adversário, esse combustível vai aumentar e vai fazer tomar decisões, às vezes até via de fato. Então, quem são esses espíritos, Newton? Desculpe. Não, fica à vontade, estou aprendendo também. Quem são esses espíritos que vão no poder? Você está nos vendo aí, sabe, agora mesmo, o presidente da Rússia, o Putin. Esses que comandam, que se perdem no poder pela ganância. Quem são esses espíritos? Quem são? Você consegue identificá-los? Não, eu particularmente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, não tenho essa capacidade mediúnica. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês terem uma ideia. Carlos Magno, Alexandre o Grande e Napoleão são as mesmas pessoas. Repete para o pessoal ver. Carlos Magno, Alexandre o Grande e Napoleão. Ou seja, eles vieram em épocas diferentes justamente para quê? Para tentar remover as má tendências. A última encarnação foi de Napoleão. Porque Napoleão, quando reencarnou, ele reencarnou com o objetivo unir a espiritualidade através da religiosidade, porque ele tinha históricos contrários, e preparar a França para o reencarne de Allan Kardec. Né? Era o momento que era a grande tarefa dele. Só que ele começou a falhar, porque ele se perdeu. Inclusive, ele se tirou a coroa, a história, eu vou falar que é muito longa, ele tirou a coroa do Papa e falou assim, não tem esse papo. E é o contrário que ele estava fazendo. E aí ele foi chamado na espiritualidade, está Humberto de Campos, para quem quiser, na espiritualidade ele foi chamado, ele falou, vou fazer um resumão aqui. Ô Napoleão, o caso é o seguinte, cara, tu já falhou 2 vezes lá. Tu veio aqui para ajudar para ajudar a psicosfera, preparar a psicosfera, né? A nível espiritual, né? Com espiritualidade, não religiosidade, espiritualidade. Meu amigo, e tu tá fazendo o que tá fazendo, tu, em vez de ajudar, tá atrapalhando, aí ele cai em choro, convulsivo e tal, não sei o quê. Aí ele pede perdão, diz que não vai fazer mais, o que a gente faz também, né? Não vou fazer mais, perdoa, pelo amor de Deus, e volta. Aí continua. Porque é muito forte as nossas reminiscências. Né? Às vezes a gente vem com uma programação, se propõe a fazer uma série de coisas, e muda tudo. Aí, na hora que encosta no poder, na ganância, na ambição, aquilo acaba falando mais alto. Com certeza, isso aí é uma visão particular minha, né? Dentro de uma visão macro. Com certeza, a responsabilidade de Putin, né, junto com a da Ucrânia, é o quê? É se conciliar. Né? Eram líderes que entraram em conflito, né, e de alguma maneira... Só para lembrar todo mundo, esse conflito da Rússia é por causa da OTAN. Né? Porque a OTAN está entrando na Ucrânia, eles estão levando, inclusive, armamentos e se preparando, inclusive americanos. Né? E é muito próximo da Rússia, e a Rússia não quer, porque ela falando assim, esses caras aqui perto da gente vai mexer no meu... E aí eu sou todo poderoso, não quero ninguém perto. Então, porque a Ucrânia se desarmou, a gente não vai falar aqui sobre história, mas a Ucrânia se desarmou e a Rússia ficou tranquila. Isso. Eu consegui a partir do momento que a Ucrânia quis entrar na OTAN, né, já estava entrando na OTAN, ia colocar... Opa, peraí. Aí a Rússia não... Mas, aí eu pergunto, mas ele está certo? Certo e errado é muito relativo. Mas, tipo assim, a missão dele, a tarefa dele era apaziguar e conversar sobre esse assunto. Não criar... Agora, veja bem... Agora, você imagina, que a gente está falando de morte coletiva, quantos morreram? A partir de hoje já morreram e vão morrer mais. E vão morrer mais. E na conta de quem? Na conta de quem? Do Putin. Entendeu? Na conta de quem? Então, nesse processo... Mais um Napoleão, então? Oi? Mais um Napoleão?
Mas, não sei, né? Não sabemos, você continua de Napoleão, mas... Não sei, mas que ele era um líder, talvez até esses líderes da época de Gengis Khan, lá, que são os nômades, né? Talvez ele seja um líder. Numa entrevista, o Putin falou assim, o repórter perguntou, né, se eles vão ou não vão atacar na época, né? E ele falou assim, olha, eu não posso permitir que tenha todas essas tropas do lado da Rússia, ali perto da Rússia. Aí ele fez o seguinte comentário, porque a repórter era americana, e se eu pegasse uma base russa e colocasse ali na fronteira com o Canadá, os americanos iriam aceitar na boa? Falou assim mesmo. Os americanos aceitariam tranquilamente uma base russa do lado dos Estados Unidos, ali na fronteira? Foi o que ele falou. Então, é a tal história. Esse jogo de poder ainda existe, né? Muito. Quer ver uma coisa, Zé? Olha só como são... A gente até comentou, né? Recentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu e o Benicondo estavam conversando, uma das lives, a gente falou sobre as raças, né? Foi. Lembra? Que é o fim de uma raça, começo de outra. Nós tivemos os Incas, os Aztecas, a própria Atlântida, né? E aí até nós comentamos que as raças desaparecem, mas os homens continuam, sim, os espíritos, né? Se você perceber, o símbolo de Roma, tu lembra qual é que era? Era a águia. Isso, lembra da águia? Isso. Qual é o símbolo da Alemanha no nazismo? Águia. Era uma águia. E do americano? Águia, Entendeu? Da onde vem esse símbolo? Né? Da onde vem esse símbolo? Esse símbolo vem das consciências, chama-se tribalidade. Vocês já repararam que pessoas que se tatuam, não sei o quê, alguns não deixa de ser uma tribalidade. Não sou contra tatuagem, gente. Explica direitinho. Só estou explicando. Algumas é tribalidade. Tribalidade que eu digo, não é aquelas desenho tribal que é uma reminiscência, né? Mas alguns, né, não todos, gente, tem que achar bonito e faz, mas, né, uma grande maioria é a reminiscência de lembrar a tribalidade, né? De guerreiros. Os guerreiros. Outros fazem desenhos de coisas que a gente chama o seguinte, a exteriorização, eu vou voltar, tá, gente? Só para não ficar pela metade. A exteriorização de sentimentos que eu não consigo expressar. Então, o cara faz um barco, faz um golfinho, faz um coração, coisas que eu não consigo expressar por algum motivo psicológico, e eu expresso no corpo para poder ficar em evidência. Entendi. Então, por que eu estou falando isso? Essa tribalidade religiosa, tribalidade social, tribalidade de império, esses governantes vêm trazendo. Ninguém fica líder de um país de uma hora para outra. Nem o nosso atual presidente, né? Não estou falando em partido, estou só explicando a situação. Você não está falando de partido político. Não, estou falando da situação, né? Estou explicando e não justificando. Então, é assim, ele era uma pessoa isolada, não é isso? Que não tinha apoio de ninguém, a própria população mal sabia quem ele era, e de repente ele vira um presidente. Ele ficou conhecido naquele programa do CQC. O CQC fez a propaganda dele. Então, ele ficou, assim, veja bem, ele ficou conhecido, de repente o cara chegou à presidência e está, né, o resto a gente já sabe. Meu, não é de graça isso. Isso está no projeto dele. Não é à toa. Então, e vou dizer uma coisa para você, viu? Está no projeto dele e seu também, e meu também. Mas eu não votei nele, não importa. Não importa que eu não tenha votado nele. Eu faço parte da egrégora social que está dentro dessa situação. Cada país com o seu presidente é assim, né? Não é por acaso. Não é por acaso. Olha, e assim, uma coisa que é dito também por Emmanuel, diz o seguinte: nós estamos no país que escolhemos, na família que necessitamos e na sociedade que construímos. Então, eu construí a minha sociedade, eu estou em Santos, não é por acaso. No meu bairro, não é por acaso. No meu quarteirão, não é por acaso. Eu estou preso a uma egrégora vibracional que me faz eu estar nesse local. Inclusive, lá, os ucranianos que estão morrendo,
e que morrerão nessas mortes coletivas estão vinculados com essa egrégora. Ou lá, eles são inocentes, mas o cara era um pai de família, era uma mulher sofrida, ele está vinculado. Ele contribuiu no passado para uma situação parecida. Gente, tem pergunta, vamos lá. Urânia Trudes, essas pessoas que moram em lugares que oferecem perigo podem ser consideradas suicidas porque sabem que estão expostas ao perigo? É voluntário, né? Se o pessoal... Boa pergunta, né? Porque você falou que tem uns convidados aí. Isso, exata. Urânia, você é demais. Nós conversamos mesmo, os voluntários, os convidados e os convocados. Né? É um tripé que eu sempre converso comigo mesmo sobre isso, eu e os meus amigos. Né? É mais ou menos assim. Hoje, segundo a própria Clarencio, né? Falou para o André Luiz, que ele era um suicida involuntário, porque ele fumava, bebia, né? E se drogava. Então, eles dizem também que quem fuma é um suicida involuntário. Imagina quem vai morar num lugar desse. Realmente é um suicídio involuntário. O suicídio não é somente a questão do cigarro. Sim, da alimentação do cigarro. O suicídio, aquele que você se mata, não é involuntário, ele realmente toma atitude. Agora, você tomar uma atitude, por exemplo, outra coisa que é involuntário, eu pegar uma moto e esticar a 150 na estrada, né? Andar de beber e pegar um carro. Sabe-se muitos casos, naquele livro de Vô Pereira, do suicídio e tal, ele comenta alguns casos de pessoas que beberam, né? E correram e bateram e também foram considerados, né? Involuntário. Pessoas jovens que tinham... Sabe o que é um suicida voluntário ou involuntário? É aquele que tem um fluido vital, mas morre com fluido vital ainda em extensão. Seja em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Então, quando você inclui... E aqueles que perdem o fluido vital por atitudes, né? Não é isso? Então, mas bacana, Leonel, bacana mesmo. O Frederico Fred está falando assim, então as tragédias são necessárias? Não. Olha, Frederico, eu vou falar uma coisa que esse não... Pode chamar ele de Fred. Fred. Ouviu, Fred? Esse não é meu. Esse não é meu. Se alguém falar que não concorda, eu vou respeitar, mas é assim. Nós não fomos criados para sofrer. O mal, para mim, não existe, não é necessário. Tragédia não é necessária. Guerra não é necessária. Agora, ocorre porque nós assim escolhemos. Porque, na minha concepção macro, dessa divindade que me fala que é amor, é justiça, né? Eu fui criado para ser feliz. Quando meu filho, tenho 2 filhos, um casal, e tenho 4 netos, eu busco a felicidade deles o tempo todo. Só que eles, às vezes, não acabam tropeçando e caindo. Mas, então, o Criador me criou para ser feliz. Agora, as minhas escolhas é que me levam às quedas e o sofrimento. Mas espera aí, mas assim, tem o pessoal que não quer cair e tem pessoal que cai. Não, mas a espiritualidade também se aproveita desses momentos também para, né? Aquela história do avião, né? A história do avião, que você entra, aquele monte de gente e você fala, de repente, há um problema e você não vai naquela viagem e aquele avião acaba caindo. Bacana, o senhor transformou demais, né? Eu estou aprendendo. Por exemplo, aqui nós voltamos aos convocados, é mais ou menos assim, não é necessário, não é preciso, mas quando ocorre o engano, né? Quando ocorre o engano, tem que ser resolvido. Sim. Tem que ser resolvido? Sim. E tem que chamar atenção, que nem Petrópolis. Está errado, não é uma loucura fazer aquilo lá? É uma loucura. Então, olha, gente, aquilo ali vai despencar e vai... Então é o seguinte, tu vai desencarnar, Petrópolis vai crescer no sábado, tu vai desencarnar no domingo. Tu quer estar lá para dar uma força e um bônus para você, né? Aí o pessoal migra para lá, não migra na hora, migra um pouco antes, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos antes, né? Porque foi em 2011, você falou, né? 2011. Então, 2011. Então, a partir de 2011, quando começou novamente a povoar, começou a migrar espíritos que tinham desencarne programado, assim, não necessário ali. Por quê?
Porque, venhamos e convenhamos, agora está todo mundo ligado. Eu acredito que agora resolve, né? Não sei, eu não sei quantas pessoas, quantas tragédias isso. acontecem, até porque a gente sabe na história do mundo que às vezes as tragédias se repetem. É o que eu sempre falo para você, Júnior. Aquela história, eu uso muito o Chacrinha, que nada se cria, tudo se copia. Passa-se o tempo, mas as coisas são iguais. Só mudam os homens. São porque os interesses pessoais, homens. por causa dos interesses pessoais. Sim. Quando você coloca acima dos interesses, a gente falou do poder, da ganância, você não tem olhos para enxergar isso. Aí se repete a mesma tragédia. É a oportunidade É o divina. vício, Né? É que eu falo, você não deu, não foi dada a oportunidade para Carlos Magno, Alexandre o Grande e Napoleão. Aí ele fala, mas espera aí, esses caras mataram... Mas aquelas pessoas que o acompanharam eram pessoas que estavam ligadas a eles. Por exemplo, os nazistas... compartilhavam a mesma ideia. A pergunta é o seguinte, aonde está o crime? No Hitler, no caso, que mandava... Ou naqueles que executavam? É igualmente e diferentemente, né? Então, todos têm que responder na mesma intensidade. Desde o Hitler até aqueles que executavam, claro. Né? Aqueles que estavam na sintonia. O Frederico ele fez um complemento aqui, ele fez assim, digo isso para a evolução do ser humano. Sim, é assim. Eu vou falar de novo. Se eu erro, eu não estou evoluindo, né? Eu estou, assim, seguindo um caminho errado. Como é que me chamou a atenção? Eu tenho que ser chamado a atenção, tem? De uma forma ou de outra. Né? E realmente se torna uma evolução, porque da pancada, eu levo uma, levo duas, levo três, caramba, eu acho, né? A gente ainda precisa disso, né? Eu acho que eu estou errado. Ainda. Da pancada, eu acho que estou errado. Mas isso não é regra universal. Né? Isso é um distúrbio. Eu costumo dizer que é um distúrbio. Nós estamos corrompendo a nossa essência, a nossa finalidade. Eu costumo dizer que nós temos uma finalidade sempre. Desde a nossa criação lá como átomo, nós temos... Qual é a finalidade do átomo divino? Né? A inteligência primaz. Qual era a finalidade? Não é chegar ao arcanjo? Agora, se Jesus, né, que há 4,5 bilhões de anos já era Jesus, né? Porque é o nosso coordenador planetário, o universo, mais ou menos, tem 13,5 bilhões, como nós conhecemos. Isso é o que nós achamos, né? Não sei, pode ser que mais para frente. Então, 13,5 bilhões de anos, o universo foi criado. Há 4,5, a Terra. Jesus já era Jesus aqui. Eu talvez fosse uma ameba naquela época, né? Jesus pode ter sido criado no mesmo dia que eu. A única diferença é que ele seguiu o caminho reto. E eu fiquei me perdido no meio do caminho, como essência divina. Entendeu? É a mesma coisa numa escola, que nem meu amigo bem disse. Tem o aluno que senta na frente para aprender e o que senta no fundo para bagunçar. Quem é que vai conseguir chegar na faculdade primeiro? Vamos lá, mais um. Lady Del. Que Deus proteja, porque a guerra sempre é algo que traz perdas. Para mim, estão retrocedendo. Na realidade... Não estão retrocedendo. Não. Retroceder jamais, né? Não. Assim, podemos até estar estagnados, mas retroceder... Não, é assim, na guerra, gente, ninguém ganha. Ninguém ganha. Mas como não ganhou? O cara conquistou o país, conquistou a nação, ficou mais rico e milionário, sim, mas, cara, está criando um débito, está criando uma situação... Com certeza. Então, olha só, e a Delmira Ciccone, ela falou assim, ó, quem constrói sua casa em encostas sabe que está construindo em areia movediça. Sim, verdade. Perfeito. Verdade. A Delmira Ciccone Moutinho, mais uma vez, colocou, aqui em Santos também podemos ter esse tipo de problema, os morros. Será que estão preparados para chuvas fortes e intensas? Diz que tem alguns locais que não são ideais. Eles estão sendo monitorados. Mas por quê? Porque as pessoas não querem sair. Então, eles ficam monitorando. Tem alarme, dispara o alarme. Só tem isso. Né? A Defesa Civil entra em ação, mas eles não saem. Então, mas seria o ideal tirar essas pessoas, mas isso dá muita despesa. Não é nem questão de despesa. É despesa para a Não, eu acho assim, que não é nem questão... Devia ter lei. Isso devia ser lei municipal. Lei municipal. Não pode ficar em Porque se você... se o prefeito... Eu não manjo muito de política. Estou fugindo um pouco do espiritismo, mas Não, mas é assim, eu não sou... Não vai muito longe, não.
em relação a monitorar. É igual o monitoramento da Amazônia, que se vê todo dia que está desmatando, mas ninguém está providência. Continua a mesma coisa. E deixa eu fazer, aqui, lá também assim, tem áreas que não dá. Você fala assim, ali não dá. Aí o cara faz uma casinha, duas. Passa-se o responsável e diz, não tem problema, não vai fazer nada. Quando volta daqui a 2 dias, tem uma comunidade lá. Depois que se estabeleceu, eu fui para tirar. É difícil. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Glaucia. Agora é a Glaucia Gonçalves, é a primeira vez que ela está falando. Oi, Glaucia, um abraço. Quando uma pessoa já infartou e mesmo assim não se cuida e morre, pode ser considerada uma suicida? Não. Bom, Glaucia, é mais ou menos assim. O desgaste físico, ele é natural. Por que a pessoa infarta? Não, a gente fala, é muito forte falar o suicídio, porque a gente se assusta um pouco, né? O suicídio voluntário, involuntário. Porque funciona assim. Tem vários motivos de infarto. O desgaste orgânico, né? Doenças congênitas, e o cara que come demais e se topa de gordura, né? Fuma demais. Né? A gente sabe que o cigarro leva a entupimento das artérias, e leva enrijece as artérias. Então, aquele que é fumante é um possível. Eu conheci pessoas que fumaram a vida inteira, que eu tô falando. com 80 e morreram com 89 anos e não morreu disso. Não, é que eu tô falando. Não foi câncer, ele fumou bastante cigarro, isso era cachimbo. Não, é que eu tô falando possível, olha o que eu falei, não possível. Vai entender. Né? Não, os médicos falam assim, possível, né? Possível, pessoas que têm câncer de pulmão, de garganta, possível problemas de infarto, possível até intestino, possível. Mas é que nem o Zé falou, cada organismo reage diferente. Isso deve estar vinculado também ao processo encarnatório da pessoa. Você trouxe do passado. Então, você veio mais ou menos fraco com aquele organismo? Sim. Olha, a Urânia, ela fez uma ata. Deixa eu até levantar a cabeça para poder falar. Estou brincando, né? Estamos num momento de mudança de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vai longe, viu, né? Essa guerra não vai de encontro aos planos da espiritualidade? Ou ela é um motivo para a regeneração seja mais rápida com as mortes coletivas? Desculpe o relatório. Não, olha, é assim, eu vou falar mais uma vez, né? Você querer justificar a guerra para uma questão de regeneração, eu não vinculo uma coisa a outra. Eu não vinculo. Ela é consequência. Se você falar assim, ela é consequência das decisões humanas e, consequentemente, se torna necessária por causa dessas decisões, aí eu até aceito. Mas eu não, eu particularmente, não assino embaixo esse negócio de, por exemplo, nós estamos num processo regenerativo. Eu não acredito, que regeneração é uma transição. Essa transição tem dois tipos de passagem. Ou você passa porque aprendeu, estudou e foi, ou você fica se levando bomba. É que nem, eu sempre dou exemplo de uma escola. Eu estou no primeiro ano. Eu estudo e faço uma prova difícil e consigo, eu queria tirar 10, mas tirei 7, tirei 6, né? E passei. O outro ficou brincando o tempo todo. Chega no final, quer estudar, não vai dar certo. Aí ele vai reprovar, então ele volta... Agora não tem mais isso, vamos nostalgia. Ele volta primeiro de novo, para o primeiro de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí na minha época, vocês não têm, você é novinho, não tem. A gente era jubilado. Lembra disso, Zé? Lembro. Jubilado. Então, ou seja... Cara, já era. Gente, eu vou tirar só o eco ali. O pessoal está falando que está com eco ali. Pode continuar. Entendeu? Então, nesse processo, eu costumo dizer assim, que não é necessário sofrimento, gente. É que a gente sofre porque decide tomar decisões contrárias. Entendeu? Mas A vida é boa, a gente que complica. Hã? A vida é boa, a gente complica. Exatamente, entendeu? A gente vem para resolver o problema. Nossa, resolver o meu problema, só que eu acabo complicando o meu e ainda arrumo mais os outros, né? Perfeito. O Frederico, ele está falando, mas nesse caso, eles não estão abreviando a vida? Em qual caso você fala? Da guerra. Da guerra. Lembra que o Frederico falou que era para a evolução do ser humano, aí depois ele falou assim, nesse caso não estão abreviando a vida? Não necessariamente, né, gente? Porque, assim, aqueles que estão morrendo... Claudinha, obrigado. Vê se está com eco ainda, você dá um retorno para a gente, viu? É assim, ó.
Esses que estão, é diferente, ó. Aqui o NED é nosso, lembra? Então, Fred, peço a ajuda para você avaliar comigo também. Bacana que você está. Obrigado pela tua colaboração. É assim, o que é abreviar a vida? Abreviar a vida é tipo assim, Petrópolis, né? Petrópolis. Comer demais. É gostoso para caramba, eu que eu diga, mas Não fala mal. O excesso. Né? Fumar, graças a Deus não fumo, beber e tal, só que. Ou seja, isso pode, não é que vá abreviar. O Zé já falou até do rapaz que morreu com quase 90 anos. Pode ser que abrevie a vida em função disso. Você está se expondo. Agora, a guerra, quando se faz parte dessa egrégora, todos estão comprometidos. Aquele povo da Ucrânia, ele está comprometido. Aquela turma que está lá são nômades, por exemplo, pode ter sido nômades. E as mulheres? As mulheres também faziam parte das tribos e também tomavam atitudes que prejudicavam as outras. Né? Aquelas mulheres podem ter sido homens na outra encarnação, porque nós sabemos disso. Então, aquele povo está comprometido um com o outro, o povo da Rússia com o povo da Ucrânia. Mas eles precisavam entrar em confronto? Não. Os ucranianos que concordam com os russos, eles estão corroborando para que essa energia aumente a razão do Putin, né? E vice-versa, né? Então, assim, na minha visão, eu acho que a guerra você não abrevia a vida, não. Ali é um compromisso que você tem, né? Isso é uma vida, mas estamos juntos. Você precisa... Isso não seria também o caso, de, por exemplo, quando a pessoa morre com raiva, com rancor de alguém, ela, na próxima encarnação, ela volta querendo pegar essa pessoa mais e mais ainda. Da própria espiritualidade. Né? Você também não seria um grupo do passado, nós estamos falando de nós que estavam com brigas e hoje voltaram a se encontrar novamente? Sim, vínculos, né? Você cria vínculos. É que nem a gente fala das egrégoras, ou campos morfogenéticos, por exemplo. Mas o cara, tem gente que vai falar assim, tu fala esse tal de campo morfogenético. Então, o pessoal não sabe o que é. Sabe o que é campo morfogenético? Vocês já viram as andorinhas? Quando chega no final do dia, não ficam dançando assim, ó. Você repara que não bate nenhuma na outra? Já viu os cardumes de peixe que fazem aquelas danças, né? Nenhum atropela o outro. E nenhum atropela o outro. Isso é uma energia, porque o peixe não fala. Ele não fala assim, vamos para cá todo mundo. É uma sincronização. É uma energia que fica em volta. Isso. Então, esses campos são o quê? Os nossos pensamentos. Por isso que a espiritualidade insiste que nós tenhamos pensamentos positivos. Porque, gente, um sentimento negativo de raiva, ele alimenta as forças contrárias, esses campos morfogenéticos. Quanto mais você tiver raiva de um opositor, né, seja no governo, seja na política, seja os próprios criminosos, a Anete Guimarães uma vez falou assim, quando você quer, porque uma época passava assim, né? Mais um CPF cancelado, né? Começaram com isso. Começaram com isso. A Anete Guimarães falou o seguinte, ela é uma palestrante... Uma vez que morria um bandido, para quem não sabe o que ele está falando é isso, morria um bandido, um assassino, alguém que fez, aí falava que era mais um CPF cancelado. Só que ela falou o seguinte, que eu guardei para mim, assim, ó, lembre-se que um criminoso vivo é um obsessor morto. Você não muda a pessoa. Você só fortalece aquela falange que está tentando prejudicar o planeta, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque um pensamento negativo alimenta as forças contrárias. Do mesmo jeito que eu ficar com raiva dos russos, não sei o quê, eu estou alimentando essas forças contrárias. Quando você faz uma prece, por isso que eu acho que nós podemos contribuir todos nós, orando todos os dias pela Rússia, porque a decisão está na mão Está na mão deles, né? Está na mão deles. Que esse homem possa ser abençoado com a luz de Jesus, com todo o seu amor, seu sentimento, rompendo essa egrégora que está em seu coração, para que ele possa recuar nas suas decisões. Entendeu? Que agora vai ser bem difícil, porque a partir do momento que você gera uma situação dessa, primeiro, o orgulho dele não vai deixar ele recuar, né? Mesmo que ele concorde que está errado. Segundo, aquelas pessoas que morreram já vão criar uma situação... Tem uma pergunta do Antônio Diniz, aliás, uma pergunta, até um comentário.
Antônio Diniz, amigos, por que a guerra? Será que não tem uma conversa para o entendimento? São tantos inocentes morrendo e essa tragédia no Rio, isso já é bíblico. Você tem toda a razão. Por que não o entendimento, né? E quando se fala é bíblico, porque é a nossa história. O que é a Bíblia? A gente fez da Bíblia um livro religioso, né? Mas o que ele é? Ele está contando a nossa história. Vamos esquecer. Vamos fazer assim, vamos esquecer a ideologia religiosa. A parte da religião. E vamos pegar o livro, né, como sendo a nossa história. Histórico. Cara, o que é aquele confronto dos judeus, hebreus, né, os romanos e assim por diante? O que é? A nossa história. E você lembrou bem, meu amigo, esse povo da Bíblia é o mesmo que existe hoje. É o mesmo. É o mesmo, não muda nada. Né? Aqueles povos oprimidos, os opressores, são os mesmos de hoje, que estão aí tentando ser menos oprimido e menos opressor, mas continuam nessa roda viva chamada reencarnação. Agora, por que não chegar a um conceito? Porque as reminiscências de líder, né? De um povo dominador continuam ainda. Só um questionamento sobre são tantos inocentes. São tantos inocentes morrendo? Então, gente, segundo a própria espiritualidade, não existe inocente, não existe vítima. Não tem. Não existe bala perdida. Né? Não tem. Não tem bala perdida, tem bala achada, né? Porque é uma realidade. Não... Olha lá, Gláucia Gonçalves. Gláucia, tudo bem? Oi, José. Faz tempo que eu não vejo a Gláucia. Há anos aí, a Gláucia. Tudo de bom, Gláucia. Beijo para você. Lá vem o Frederico. Hoje ele está assanhado. Hoje está assanhado. Olha lá. Nas tragédias, como o espírito conforta a família no desencarne? Como é que é? Nas tragédias, como o espírito conforta a família no desencarne? Porque é assim, quando ao desencarne já existe um grupo familiar, normalmente é familiar. Quando a gente fala familiar, a gente acha que é só família consanguínea. Não. Existe uma família espiritual. Uma família muito maior. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto de dar um exemplo de Nosso Lar, porque o Nosso Lar é o livro mais lido, acho que não tem quem não lê o Nosso Lar. Quando o André Luiz desencarna, ele é amparado por Clarencio, que ele não conhecia. Pelo Lisias, né, que ele não conhecia. Tobias, que também não conhecia. Isso. Então, e a dona Laura, que é a mãe de Lísias, que se torna a mãe espiritual dele. Ela fala assim, olha, como sua mãe não está aqui, porque estava no mundo mais elevado, você me permite ser sua mãe aqui no nosso lar. Então, perceba bem, ele já ali criou uma família, criou um vínculo familiar, né? E nesse vínculo familiar, ele foi amparado. É a mesma coisa, esse pessoal que está desencarnando, ou a família consanguínea, que foi embora antes, pode também estar amparando, como a família espiritual. Mas ninguém fica desamparado. Tanto é que o André Luiz ficou no umbral 8 anos, nunca esteve só. A mãe dele visitava ele todos os dias. É lógico que não via, porque o padrão vibracional é outro. Isso. Né? Tem mais perguntas, vamos lá. Frederico, pode continuar, viu? Não tem problema. Gláucia Gonçalves, José, eu estive no Ceará no fim do ano, muito mal, e você me ajudou muito, estou assistindo palestras e tratamentos. Graças a Deus, está fazendo os tratamentos, estou gostando muito, muito obrigado. A Heloísa Inácio. Mas sabemos que nossas vibrações têm muito poder. Milhares estão vibrando pela paz na Ucrânia. Amém. Eu gosto tanto de falar isso, e vemos que essas vibrações não estão surtindo efeito. No caso, é porque o ódio e o ressentimento daquele povo é maior ainda? Estão sim. Bom, fala. Não, fala. Fala. Não, porque é assim, a gente tem, o que falamos no início sobre a questão de buscar a nossa essência, quando estávamos falando do Livro dos Espíritos. Né? Essa dificuldade de a gente conseguir, né, chegar a essa essência, de trabalhar aquilo que a gente tem a fazer e a refletir. E quando a gente vê várias pessoas vibrando, não tenha dúvida, você não tenha dúvida que elas serão assistidas. Com certeza. Eles vai surtir efeito. Não o efeito aos nossos olhos. Claro que ainda algumas pessoas vão desencarnar, ainda vai ocorrer.
mas você não tem a dúvida que a espiritualidade já está trabalhando ali e ela capta essas energias da gente. Ela busca, né, essa energia da prece. Por isso que a prece feita com a alma, com o coração, ela é fundamental nesse momento. Mesmo jeito que os opressores se alimentam do ódio, né? A história também se alimenta do... Eu gosto de ver esse lado, né? A gente só vê o outro. Não, surte efeito pelo seguinte, viu, Heloísa? Porque assim, pense que é apenas uma, mas você fazer a sua parte, você está ajudando muito. Com certeza. Porque ó como funciona a prece. Sabe o que a prece é? Assim, eu vou falar figurativamente. É uma machadinha, né? Aí então tem assim, é uma machadinha e um pote com água. Aqueles que estão prontos, ele está com sede, toma água, que ele toma, se refaz e vai embora. O da machadinha, assim, aquele cara que está fechado, não sei o que, ele vai lá, clique, cai um pedacinho, clique, cai um pedacinho. Você vai tirando essa casca, essa crosta da pessoa devagarinho. Ela sempre, não existe isso, porque as forças positivas, é que a gente costuma dizer que o mal faz um barulho danado e sempre é mais bonito, né? Mas assim, não tem poder no universo que vença a luz. Porque o mal não existe, o mal é a falta da luz, é as trevas. Então, se você estiver num ambiente escuro, completamente escuro, um baita de um galpão grandão, escuro, se você acender um fósforo, parece que não vale nada, não é assim? Só que as pessoas que enxergarem aquela luz e estiverem prontas para te acompanhar, elas vão seguir. E às vezes você tira dezenas e centenas. Então, sempre a luz estará muito mais presente em nossas vidas do que as trevas. Muito bem. A Inês Sobreira está falando, e como se libertar dessas egrégoras? Opa, isso é moleza. Moleza? Prece. Moleza, prece. Pensamento positivo. Sentimento de... Não vou falar de amor, que é muita pretensão minha falar de amor, porque eu não sei o que é isso. Né? Amar, verdadeiramente, eu não sei o que é isso. Mas de respeito, solidariedade, fraternidade. Pô, mas é difícil, fraternidade. Não tem problema. Tá difícil o respeito, solidariedade e fraternidade. Tem uma coisa chamada que é super fácil. Cortesia. Para você ter uma cortesia, você não precisa gostar de ninguém. Ser cortês é bom dia, obrigado, boa noite, até logo, tá? Dá licença. Isso faz um bem danado. Não é isso? Levou uma pessoa de idosa, opa, você tá aqui. Uma campanha. Quando eu estiver andando no ônibus, você me vê fazendo uma campanha aqui. Quando eu estiver no ônibus, vê um velhinho que nem eu assim, fala assim, não, pode sentar, seu Nilton, você está muito acabadinho, entendeu? Você está muito acabadinho. Entendeu? Então, é isso. É simplesmente, por exemplo, se alguém não alimentar, quer ver um negócio bacana que a gente pode fazer? Não alimentar a fofoca, não alimentar críticas. Não levar coisas negativas que você conhece. Onde você chegar, sai do local melhor do que... No mínimo, procura checar as informações para você não magoar alguém, não ferir alguém. E se também for verdade, deixa para lá, é problema dele, não é problema meu. Né? É isso. É verdade. Vamos lá, Gláucia, desculpa a mensagem anterior. A Mari Pereira, eu acredito muito no poder da prece. Parabéns, isso aí, Mari, gostei de ver. Tem gente que acha que a prece não funciona assim. Opa! A gente tem principalmente o tratamento aí, e o fato de estarmos fazendo um tratamento à distância criou muito questionamento no início, muitas dúvidas às pessoas do centro. E hoje eles querem que continue porque a prece funciona. E como? Nosso contratado, Frederico Fred, depois eu já sei até... Olha, mandou de novo, olha lá. Considerando que a pandemia veio para nos ensinar, vemos que não adiantou muito. Haja visto, os homens estão se matando nas guerras. Mas a pandemia não era para isso, meu amigo. Desculpe. Não, desculpe, não, eu estou sendo mal educado, você está falando tudo. Pode falar. Não, é assim, só na pandemia, gente, é um negócio... A gente tem uma ideia errada da pandemia. A pandemia é tipo assim, quando você, na sua casa, né, na minha casa, eu não cuido da minha casa, não limpo, deixo a sujeira pelo chão, não faço faxina, não ligo para casa, aparece barata, aranha, né? E automaticamente, se eu marcar bobeira, eu vou pegar um fungo, né? Porque tem a bactéria, o vírus, a bactéria e o fungo. Nessa ordem, são
o vírus é ruim, a bactéria é bem ruim, o fungo é quem pega, é problema. O fungo para você eliminar o fungo dá um trabalho danado. Então, o que acontece? Você pode pegar um dos três de acordo com a sujeira que está na sua casa. Concorda comigo? Psicosfera do Brasil, psicosfera do mundo. A nossa psicosfera está suja. Nós estamos tá fazendo com que a gente baixe o campo vibracional e automaticamente baixe a imunidade. Quer ver não pegar esse vírus passar batido? É só minha imunidade. Isso não sou eu que falo, é todos os médicos. Aumentou a imunidade, ele não consegue, vai lá e morre e mata. Só que nossa imunidade é baixa porque o nosso campo vibracional está baixo. Nosso negativo está baixo. Tá? O que é baixa imunidade? Raiva, medo, isso não sou eu que falo, é medicina. Raiva, medo, mágoa, rancor, inveja, baixa estima. Isso é baixa imunidade e joga lá para baixo. E hoje, nós somos, só no Brasil, nós somos 6% da população brasileira está depressiva. O resto está ou melancólico com transtorno de ansiedade. É verdade. Cara, e a culpa é do... Sabe quem é o vírus? Eu não quero ele para mim, não. Deus permite que esteja bem longe. É um ser que está buscando sobrevivência. Nessa inteligência primaz, que é o vírus, nós já tivemos esse processo, né? Ele quer o quê? Ele só quer se preservar, né? É a lei da preservação. E como é que ele infelizmente, ele se preserva como hospedeiro, né? Verdade. Nós vamos já para finalizar. Quer falar mais alguma coisa sobre morte coletiva? Não. Você, Silvio, quer fazer algum comentário? Não, estou de boa. Bem esclarecedor. Aprendi bastante aqui. Isso aí. Porque aí já chega o horáriozinho, está todo mundo já com soninho, né? É verdade. E a gente sabe, eu gostaria que a prece, eu fiz a prece a última vez. Não, tu fez não, quem fez foi o convidado. Não, mas eu fiz na anterior. E aí você faz a prece hoje e lembra da Ucrânia, lembra de Petrópolis, lembra de todos aqueles. Então, a gente, só avisando a todos vocês, antes de nós encerrarmos, que continuamos com os tratamentos à distância, toda segunda e quinta às 19 horas, para que você possa assistir, fazer sua prece, né? Como a gente estava falando. As cirurgias espirituais à distância também, quarta-feira às 19 horas. E ainda temos o estudo. Você que quer estudar, quer continuar estudando com a gente, toda terça-feira nós temos aí o estudo do Nosso Lar, com o Henrique Botaro, já está no capítulo 24, se eu não me engano. E toda quarta-feira o professor D'Alessandro, estudando o livro Voltei, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos à prece. Por favor, não saiam ainda, façam a prece junto conosco. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? A todos vocês que também contribuíram, na sua opinião, fazendo as perguntas. Muito obrigado mesmo. Que o NED é nosso e é de você também. Obrigado sempre. Obrigado, meu querido amigo Vinícius. Estamos juntos sempre. Conosco aqui. Precisando. Só boa noite para a galera aí. Boa noite, pessoal. Espero ter gostado da conversa de hoje. E bora para o próximo. Bora para o próximo, se Deus quiser. Então, vamos todos agora, nesse momento, aproveitando essa grande egrégora, porque a egrégora tanto pode ser positiva como negativa, né? Com essa grande egrégora de compaixão, não pena. A gente não deve ter pena de ninguém. É sempre a compaixão. Pedimos a compaixão por esses nossos irmãos em provas, né, alguns em expiações, lá do outro lado do continente, lá na Ucrânia, na Rússia, na própria Rússia. Pedimos as forças que regem o universo, com autorização e decreto do Mestre Jesus, que possa aquele povo, todo o povo, principalmente os governantes, e no caso da Rússia e dos outros países que estão começando a entrar em conflito vibracional, possam receber o manto de Maria, essa mulher que simboliza o amor, que simboliza a fraternidade, a compaixão. Essa mulher que demonstrou tanta força, tanta energia ao ver o seu filho passando por aquilo que ele desejou. Em nome de todos nós,
Então pedimos a esses amigos espirituais, os nossos protetores, e com nossa permissão também, cada um de nós vamos mentalizar aqueles países que lá estão e vamos contribuir, demonstrando não só em oração e em palavras, mas nesse momento nós vamos contribuir com o menor que seja, não importa, nós temos muito, somos poderosos. Vamos mentalizar uma luz saindo do nosso coração, não importa a cor, e envolvendo aqueles países, cada um de nós que aqui estamos. Vamos mentalizando a figura daquele governante, também iluminado por nós. Aqueles que não o conhecem, não tem problema. A intenção é que é importante, que ele possa ser envolvido com o amor de Jesus, que o seu coração endurecido, ganancioso, orgulhoso, possa ser amansado, e ele compreender que somos todos irmãos, um só destino, que é nos unirmos num futuro longínquo, é certo, em nome do amor cósmico universal. Mestre Jesus, está aqui um pouquinho de nós, mas damos de coração. Banha teu amor, eu sei, nós sabemos que a decisão não é nossa, que é o livre-arbítrio que o Pai permite. Mas se houver alguma possibilidade de amenizar essa dor, encontre em cada um de nós o muito do pouco que temos para dar. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe seus lares, ilumine cada vez mais os seus corações, para que sejamos aquela luz que Jesus pediu que fôssemos. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Sinta-se abraçado. Até mais. A realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações